Olá, G. Oi, tudo bem? Tá bem, amiga? Tô bem. Hoje eu tenho que te perguntar sobre carta viva. Não entendi. Se vai ter alguma coisa no Badra. Vai ter. Entendeu? Ah, tá. Você vai falar um pouco, né? Não, eu perguntando pra você se vai ter alguma coisa do carta viva no Badra. Hoje não tô sabendo. Ali do Jeep. Do Jeep, né? Tem que ver isso também com você. Mas hoje não. Tá. Mas essa semana a gente conversa melhor a respeito. Tá bom. Cadê o pessoal? Guarda mais um pouquinho.
Tô te ouvindo, não. E eu aqui falando meia hora. Eu falei, ei, Mr. Rafa. Aí você não falou nada porque você também não ouviu. Eu falei, nossa, me deixou no vácuo. Mas é porque você não tinha. Absurdo, né? Fazer o quê? Tá bem, fi? Tô bem, tranquilo. Você, como que tá? Tô bem também. Cansado e com torcicolo, mas bem. Vixe, dormiu mal, foi? Ou dormiu demais? Eu tô dormindo demais ultimamente. É mesmo? Tô. Mas vai acabar na vida boa. Você vai voltar presencial? Amanhã. É, vai acabar mesmo. Acordar às 5 horas da manhã, chegar em casa às 8. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Você vai de trem ou vai de carro? Eu vou de fretado. Hum. Tem um fretado que passa aqui na avenida aqui, que eu pego ele e me deixa na porta do serviço. Sim. Oi, Su, tudo bem? Giovana. As ideias. Castigo, é? É, pena. Oi, mãe. Dê aqui ele. Pode vir aqui. Não tô ligado, tô conseguindo ligar. Na verdade, você conseguiu, só que você se chamou lá em Suzano. Não, eu chamei pra comer. O cara tava no Burger King te esperando. Aqui? Lá. Não entendi. Oxi, que estranho. Nunca chamei, nunca fui nem no burger. É, você vai ter que pagar a multa, tá? De quanto? 5,35. Quanto? 5,35. Vai dar quanto tudo? Vai dar R$ 18.
10 minutos. 10 minutos ainda. Meu pai. Obrigado. Vocês estavam ouvindo, que legal. Agora que eu vi, não estava no mute. Acontece. Bom, vamos iniciar nossa aula, né? Espero que todos estejam bem. Oi, Sil, tudo bem? Oi, Ari. Oi, Everson Paz. Graça e paz, meus irmãos. Bom ver vocês. Já a gente se encontra de novo. Vamos lá. Alguém tem algum pedido de oração? Acho que não. Oi? Tô lembrando agora. Tá bom. Não tô lembrando agora. Não sei a moça que você, né, pediu. Flávia, né? Luciano. Vou orar por ela, então. Por todos nós. Vamos orar. Santo Senhor, obrigado por sua graça, bondade e misericórdia, que diariamente nos segue e nos faz habitar em tua casa. Obrigado por sua misericórdia que se renova sobre nós diariamente. Obrigado por elas durarem para sempre e por nós podermos aproveitar delas, Senhor, dia após dia. Obrigado mesmo, Pai. Obrigado porque isso faz com que a gente contemple com o coração grato, ó Pai, a obra da Tua mão e possamos, ó Deus, atribuir ao Senhor o louvor, a honra e a glória que lhe é devida. Ser conosco, Senhor, nos ajude a cada vez mais sermos essas pessoas que te adoram em espírito e em verdade, que buscam a Ti, ó Deus, sendo o nosso único consolo, nosso único sustento, ó Pai, com dependência total a tudo aquilo que o Senhor fala para nós através da Tua palavra. Que nessa aula, Pai, a gente possa crescer também, ó Deus, no entendimento, na sabedoria de Cristo. Não apenas para o nosso intelecto, como costumamos orar, ó Deus, mas para uma vida que reflita quem o Senhor é. E até aquele que passa correndo por nós possa ver que somos, ó Deus, filhos do Senhor, chamados pelo Teu nome. Obrigado, Pai. Nós oramos também pela vida da Luciana, que nesse momento está se recuperando da Covid, que o Senhor venha trazer cada vez mais saúde para a vida dela e encontrá-la, Senhor, se essa for a sua vontade, se revelando a ela para que ela tenha um coração totalmente voltado a Ti e glorifique ao Senhor com toda a sua existência. Ainda assim, ó Deus, a Tua mão poderosa cuidando dela mostra, Pai, o quanto o Senhor é um Deus bom. E nós, ó Deus, te glorificamos por isso. Se conosco, ó Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amigos, vamos lá. Nossa aula de hoje, deixa eu pegar aqui só um outro livro que eu precisava pegar. Nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre esse entendimento da razão na teologia. Qual que é o lugar da razão em tudo isso que nós pensamos, produzimos, estudamos, por que que a gente fala de teologia e por que que a razão ela é importante em todo esse caminho que a gente tem percorrido, né? A reforma, ela observa a razão com um olhar mais esclarecido, porque ela observa a influência que a racionalidade ou o racionalismo teve antes que a reforma existisse. É sempre importante falar para vocês que existe um caminho filosófico que não apenas influenciou a história do homem, como também esteve presente na história daqueles que começaram a não apenas aos pré-reformadores, né, como a gente costuma dizer,
mas todo aquele que pensou a respeito da palavra, que teve contato com ela, essas mentes pensantes que se destacaram em suas épocas, no primeiro século, na Idade Média, no período da Reforma mesmo, né, ali perto da década segundo da década ó, do século XVI, todas essas pessoas elas tiveram uma influência filosófica que tinha como algum tipo de discussão a razão e a fé. Porque até então, e aí é uma coisa interessante de a gente se pensar, é que até então, até o começo pouco antes da reforma, melhor, para ser mais claro, só para vocês entenderem onde a gente foi parar. A gente sempre ouve discussões atuais a respeito de fé e ciência. E a gente sempre vai ouvir esse tipo de discussão, mas ela não é nova. Pelo contrário, ela é muito antiga e ela nunca chega numa conclusão quando as pessoas elas tendem a pensar dessa maneira dualista. Quando alguém fala assim, coloca a fé e a razão uma contra a outra, ela nunca vai chegar a uma conclusão. Nunca, 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 nunca. Nem os adeptos apenas da fé vão chegar a uma conclusão, nem os adeptos da razão ou da ciência vão chegar a uma conclusão quanto a isso. É apenas quando o Espírito Santo, através da palavra de Deus, nos iluminando a respeito dela, nos faz chegar a uma conclusão muito boa, que é a conclusão que vocês viram no final dessa lição de número 7, em que fé e ciência não são coisas que podem ser vistas de maneiras separadas, porque a gente crê, e crer fala de fé, a respeito de um Deus que domina a ciência e que dá razão para o homem pensar a respeito das coisas, inclusive para saber qual é o limite delas. Só que tudo isso é resultado de uma briga muito longa, onde tanto filósofos que não criam em Deus, nesse único Deus, defendiam o pensamento, a maneira crua de se analisar as coisas, estritamente lógica, quanto alguns outros filósofos e pensadores cristãos que criam em Deus tentavam, de alguma forma, ou achar uma semelhança, ou tentar fazer alguma harmonia entre esses dois tipos de pensamento, ou defender apenas um tipo de pensamento, que é a questão da fé apenas. Só que não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E, biblicamente, a gente vai ver um pouco a respeito disso. Pois bem, então o objetivo da nossa lição hoje, então a gente tem 4 objetivos aqui. O primeiro deles é rejeitar esses extremos, né? Racionalismo, ou seja, razão somente, e o fideísmo, que é a fé somente, a fé sem racionalidade. A gente também tem como objetivo nessa aula rejeitar o caminho fácil da compreensão doutrinária, sem devoção nem obediência, porque esse caminho sem devoção e sem obediência, onde as pessoas falam que é apenas pela fé, então a gente não tem que se preocupar tanto com a teologia, porque a letra mata e essas coisas todas, isso é invenção de homem, não sei o quê. Esse caminho também ele está errado, ele é pecaminoso, porque a palavra ela nos orienta de várias maneiras a gente colocar a nossa cabeça para pensar, inclusive a respeito da nossa fé. A gente também tem como objetivo nessa aula assumir a responsabilidade de viver de acordo com o que nós já conhecemos a respeito da fé cristã. E também nós temos que como objetivo, unir o conhecimento bíblico teológico a uma submissão humilde ao nosso único Senhor, Jesus Cristo. Então, ok, primeira coisa que a gente já sabe é que razão e fé não são inimigas, mas a razão ela é iluminada e transformada pela fé, e isso tem grande utilidade para que a gente compreenda e, principalmente, ou tão importante quanto, para que a gente comunique as verdades reveladas. Vocês já tiveram em alguma situação, discussão, aonde as pessoas elas começaram a defender a fé ou a razão ou a ciência
de uma maneira muito legalista, assim, muito enfática. Algum momento assim que as pessoas falaram assim, olha, não, mas não pode só orar, não pode ficar só orando, ou tem que orar, sabe, ou coisas assim. Se vocês tiverem alguma dessas situações, quero ver vocês, tá? Ah, sim, os dois, acho que os dois extremos, né? Tanto de que só orar e não buscar a palavra, porque, ai, não pode ler muito, não. E tanto também de que as pessoas, né, leem muito e eu acho que também às vezes acaba esquecendo das outras partes. Isso, Especialmente numa denominação que eu passei, era muito sempre falado da questão do orar, né? Porque a letra mata, entendeu? esse é Conhecer demais. o mais clássico, né? Uhum. Quem mais? Fala, Arildo. Ah, eu Arildo já hoje apareceu. vocês estão me ouvindo? Sim. Bem baixinho. Tá baixinho? Tá, Mas dá para ouvir. dá para ouvir. Então, essa situação aí, eu já passei várias situações dessa, né? Vários irmãos que eu conheço falaram que eu era muito, estudava demais, esquecia da fé, né? Essa coisa de e quando você conhece pentecostais que são preguiçosos mesmo para ler, eles não querem conhecimento nenhum, não falta nada pela razão e acha que tudo é vindo revelado na hora, né? É na fé que você recebe a revelação, é na fé que você recebe a palavra de Deus, que razão é puramente carnal, né? Eles fazem essa toma é tão emocional que chega a descartar qualquer tipo de estudo da razão ou não age por razão nenhuma, age sempre por emoção. Nem fé não é emoção. Você tá mudo, Everson. Legal, né? Que começa a falar, eu esqueço. A G mandou assim: meu próprio pai mesmo dizendo que não pode estudar teologia. Por que, G? Eu sei que você está escrevendo, mas por que ele fala que não pode estudar teologia? Eu vou esperar você digitar ou você falar se quiser. Enquanto isso, eu vou colocando alguns causos aqui. A gente ouviu bastante sobre isso a gente tem ouvido, aliás, ainda, muito sobre isso nessa época de vacina e tudo mais, né? Ou de pandemia. Cara, a gente chegou a uns extremos, assim, absurdos de pessoas dizerem que quem tem fé não pega Covid. Você tem noção disso? Como a igreja, algumas igrejas vão para um lugar assim extremamente absurdo a respeito da fé, né? É verdade. São os mesmos que cantam que tem promessa de Deus não morre, não. Mas é complicado. O pai da G fala assim, porque ele diz que torna a pessoa ignorante ou que cai em mentira, sendo que na verdade a gente só tem mais entendimento mesmo para não acreditar em coisa boba. Não faz sentido algum, tadinho do seu pai. Não faz sentido algum. Eu lembro que eu já temi bastante a respeito disso também, porque a gente cresceu ouvindo coisas assim do tipo, né? Com uma teologia espiritualizada, e quando eu falo espiritualizada, é no sentido pejorativo mesmo, com uma teologia espiritualizada, com igrejas espiritualizadas, que pegaram o Espírito Santo, transformaram ele num ídolo para cada uma delas, assim, para que as experiências que elas tivessem, ou as emoções que elas tivessem em momentos de louvor e adoração e tudo mais, fossem o meio que ia direcionar a vida delas, o estudo da teologia se tornou cada vez mais demonizado. Demonizado no sentido não de ter demônio, mas no sentido de não ser uma coisa boa.
E eu ouvi tudo isso. Eu já fui de uma igreja que incentivava, já fui para uma igreja que não incentivava, e aí eu fui agora para a igreja que incentiva muito o estudo da teologia, que é a presbiteriana, né? Mas a gente já passou por todos esses momentos. Hoje, lidando com pessoas de várias igrejas, eu percebo que a gente está num lugar, numa zona cinzenta, assim, em que muitos acreditam que não se pode acreditar em tudo. São pessoas que não querem cair mais em ciladas de pastores caretas, mas também que não abrem mão da sua experiência espiritualizada ou emocional, enfim, essas coisas assim, né? Então, para a gente chamaria de continuista. Eu não vou chamar de continuista de fato, porque continuistas eles têm uma gama de informações bíblicas para poderem defender o seu ponto de vista de continuidade dos dons e de experiências espirituais generalizadas, né? Então é um pouco mais sério. Mas poderia dizer que são pessoas que não querem ser enganadas, né? Existe bastante. Tem gente que ainda gosta, que ainda não se tocou que está sendo enganada. O que eu estou querendo falar com isso? Eu quero dizer que hoje a gente realmente tem experimentado, não vou chamar de avivamento também, porque está longe, mas a gente tem experimentado um cenário onde a observância da palavra tem ficado um pouquinho mais em destaque, né? Tem sido mais difundido nas igrejas a observação da palavra. Mesmo que a gente olhe para esses teleevangelistas e pense assim, nossa, o povo tudo enganado, mas ainda existe um número grande de igrejas, mesmo que não sejam de tradição histórica como a nossa, como as igrejas batistas e tudo mais, mas existem outras igrejas independentes ou de outras, de movimentos mais assim, mais recentes, que têm olhado para a palavra e têm falado assim, não vamos cair nesse conto não é qualquer Vitor Azevedo que vai me enganar. E isso é interessante. Porém, ainda assim, quando a gente olha para cenários como esse a respeito da pandemia, por exemplo, a gente ainda vê uma espécie de negacionismo, e não de negacionismo político. É um negacionismo de literal ignorância, assim, onde as pessoas elas estão... Só um momentinho, gente. Tá o interfone tocando, já volto, desculpa, tá? Perdão, gente. Continuando. E aí essas pessoas elas acabam se sendo mais facilmente ludibriadas ou conduzidas a uma espécie de pensamento a respeito do cristianismo pela metade, assim. Interfone tocando, cachorro latino, é bem isso mesmo. De um cristianismo pela metade, assim, aonde elas acham que ser cristão é ser convencido de uma maneira muito espiritual e ponto final. Quando a gente olha para a palavra, a gente volta para um ponto de uma aula que eu dei, falando a respeito de como Deus, como Cristo quis se revelar. E ele quis se revelar sendo a palavra, sendo a verdade.
sendo o caminho que conduz à vida, que é Ele mesmo. Então, quando a gente olha para Cristo se revelando como Logos, como a palavra, qualquer discordância a respeito de um entendimento intelectual também, que leva em consideração nosso pensamento, qualquer tipo de defesa de crença sem racionalidade, ou seja, atividade do raciocínio, ela precisa ser deixada de lado, ela precisa ser abandonada, porque basicamente é como as heresias e as seitas, ou melhor, as seitas elas sobrevivem, elas tiram de você, elas apontam para você, mostram para você um caminho de um raciocínio limitado e fecham você para o raciocínio das outras coisas, de uma maneira geral, da vida, da palavra e tudo mais. E quando elas fazem isso, elas estão chamando você de ignorante, estão chamando as pessoas de ignorante, estão fazendo com que as pessoas continuem a viver desse jeito, e falando, Deus está aqui. Deus está aqui quando você fecha os olhos e a gente está ouvindo uma voz interior ou qualquer coisa assim do tipo, a gente não precisa se debruçar tanto na palavra. E olha o que Deus faz como um Deus verdadeiro. Ele insiste que você aprenda, insiste que o povo dele conheça sobre a palavra dele. Ele esteve presente de maneiras variadas, se materializando através de sinais realmente espetaculares e tudo mais, mas ainda assim no ponto específico, que era o ponto em que as pessoas mais falharam, é sempre no ponto da observância, do conhecimento, do desenvolvimento do pensamento a respeito daquilo que ele tinha falado. Conseguem pensar nisso? Conseguem pensar que a gente tem Deus se revelando através de um homem, né, através de Moisés, mostrando sinais, né, falando qual é a sua vontade para as pessoas, através mesmo de sinais fortes, né, guiando as pessoas no deserto, alimentando elas. Mas quando elas têm a primeira oportunidade, elas não pecam contra os sinais. Elas pecam contra melhor, elas não usam o sinal para pecar, elas usam a falta de entendimento sobre aquilo que Deus falou para elas. A primeira coisa que elas fazem é pecar através da falta de entendimento, da falta de conhecimento, da falta de absorção da palavra de Deus. Então, isso faz com que elas tenham um raciocínio limitado, a razão delas acaba sendo limitada, a ponto deles criarem para si um bezerro de ouro, depois de tudo que eles ouviram a respeito de Deus. Um único Deus verdadeiro, que não pode ser criado nenhuma imagem a respeito dele. Eles criam um animal para si. Eles criam esse bezerro de ouro, e agora eles adoram esse bezerro de ouro porque eles querem mais experiências, eles querem sensações, eles querem emoções, eles não querem pensar sobre o que o Deus falou. Então, basicamente, esse cenário, ele perpassa todos os anos, e hoje a gente ainda tem esse tipo de situação, onde as pessoas enxergam a razão como uma inimiga da fé, e na verdade não é mesmo. Razão e a fé não são inimigas, mas a razão iluminada e transformada pela fé é de grande utilidade na compreensão e comunicação das verdades reveladas. Pois bem, tendo essa nossa introdução, eu gostei bastante dessa lição no material que vocês têm, porque ele traz dados históricos também a respeito de como a gente não quer pensar. E é legal como ele faz isso da maneira que a gente sempre costuma falar a respeito de pecado na escola bíblica, indo lá para o começo de tudo. Ele fala assim: nós rejeitamos naturalmente a verdade em favor da mentira, enganando a nós mesmos. Isso parece sugerir que a nossa mente é incapaz de reconhecer o que Deus revela. Por isso a revelação, por isso devemos analisar se é necessário entender a revelação ou se basta crer nela, isso é, se a razão
tem algum papel na teologia. E aí ele já aponta para a gente esse homem, Tertuliano. Vocês já ouviram falar a respeito do Tertuliano? Vocês conseguem me indicar uma outra doutrina que o Tertuliano esteve envolvido e que até hoje a gente fala sobre ela? Eu já falei dela para vocês em aula. Verdade? Trindade. Tertuliano é esse apologeta do segundo século, aliás, em que ele desenvolveu a doutrina, desenvolveu assim, né? Ele sistematizou a doutrina da Trindade e até hoje a gente crê biblicamente a respeito dela e fala a respeito dela em todos os lugares onde se fala sobre sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E aí ele começa exatamente com essa pergunta que é tema da nossa aula, né? O que Atenas tem a ver com Jerusalém? Que acordo pode haver entre a academia grega e a igreja, ou entre os hereges e os cristãos? A cidade grega é referida como sede do pensamento pagão e a capital israelita como sede da fé cristã. Tinha um negócio nas cidades gregas chamado de Areópago. Não era Areópago. Além do Areópago, tinha um outro lugar, que era uma espécie de praça. Eu vou lembrar o nome, eu vou falar para vocês. E era uma praça onde o desenvolvimento político ele acontecia, porque daí os homens estavam ali, começavam a falar a respeito daquilo que estavam pensando, desenvolvendo nas suas escolas de filosofia, e as outras pessoas iam se chegando assim para ouvir aquela pessoa. Daí vinha alguém e levantava uma outra questão, e assim eles ficavam durante dias. Geralmente ficava na entrada das cidades, né, da Grécia. E aí, nesses lugares, o pensamento era desenvolvido. Dali, aquele pensamento mais destacado, ele era levado para outros lugares. Então, falava assim, olha, você falou bonito aquele dia sobre a existência humana. Você não quer falar na minha cidade? Aí levavam aquele filósofo para outra cidade e ele começava a falar também, e assim o pensamento era desenvolvido, era difundido. Então, de repente, agora a gente tem uma mistura de pensamentos, porque agora o evangelho e o cristianismo, que não está mais ali em Jerusalém, que não está mais concentrado ali em Jerusalém, agora passa por essas cidades, esses locais onde o evangelho é desenvolvido, é difundido, e uma mistura de informações começa a acontecer. E nessa mistura de informações, um povo que era muito mais voltado para essa crença, vou chamar de cega, agora eles conhecem pessoas que estão pensando a respeito do que é divino, do que é transcendente, mas ainda fazem isso de uma maneira mais observando a natureza. Eles misturam esse entendimento com ciência e querem entender de maneira científica o porquê que as pessoas estão falando de fé, e fé em um homem que é a imagem e semelhança de Deus, e ele deixa o Santo Espírito. Então, eles querem entender tudo isso. Eles querem entender tudo isso. E aí eles misturam essas coisas. E na mistura dessas coisas, dá-se lugar a heresias e também dá-se lugar a dicotomias. Como a gente está falando mais de dicotomia, a gente que vão surgir heresias a partir daí também, a gente vai pensar melhor a respeito disso biblicamente. Vamos ler o texto básico em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Só um momentinho, gente.
Desde minha mãe, ela tá tentando chamar o Uber já tem um tempão. Aí cancelam, ou fica parada, ela fica desesperadinha. Tadinha. Quer ir pra igreja, tadinha. Pensei que esse problema era só no Badra. Não, imagina. Pô, lá também tem muito dessas coisas. Vamos lá, meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 2, versos do 1 ao verso 6 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Primeiro reparem com o que ele está falando aqui, ó. Anunciando o testemunho de Deus, ele não faz isso com ostentação de linguagem, ou seja, ele não usa de um vocabulário difícil para falar sobre aquilo que ele está testemunhando, né? Muito menos de uma sabedoria. Essa sabedoria que ele está falando aqui não é a sabedoria de Deus como a gente defende, é uma sabedoria também humana, é uma sabedoria que ele está falando, eu não estou tirando forças do meu próprio intelecto para falar a respeito do Senhor, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Para Paulo não é importante ele ter um conhecimento além daquele conhecimento que a igreja de Corinto tinha, a não ser todo conhecimento sobre o próprio Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. É possível que Paulo, naquela época, estivesse sendo desacreditado. Lembram que existia uma divisão entre os discípulos da igreja de Corinto em relação a quem queriam seguir. Se Paulo, se Apolo ou se qualquer outro apóstolo que se destacasse naquela época. Então, a maioria dos comentaristas acredita que Paulo, de fato, estava sendo desacreditado em relação à sua maneira de pregar o evangelho ou de ensinar o evangelho, porque talvez ele não tivesse uma grande eloquência, ou não soubesse palavras difíceis, ou não fosse uma pessoa com um histórico acadêmico muito invejável, apesar de a gente olhar para Paulo e falar assim, ele era um homem muito inteligente, né? A gente olha para ele e enxerga isso não apenas de maneira espiritual, mas teologicamente falando, ele é um homem profundamente experimentado. Só que essa maneira de comunicar o evangelho para as pessoas daquela época, principalmente para essa igreja, que é uma igreja famosa, que é uma igreja famosa assim nas nossas palavras atuais, né? Que é uma igreja super badalada, tinha pessoas tanto ricas quanto pobres nessa igreja. Lembrem de como funcionava as festas ágape, né? A festa do amor, em que acontecia a celebração da ceia, e daí os ricos chegavam antes, sentavam nos melhores lugares, os escravos desses ricos chegavam depois e muitas vezes não comiam de tudo aquilo que tinha sido trazido para o banquete, eram sempre os que menos desfavorecidos. Então, era uma igreja extremamente badalada, no sentido mais pejorativo da palavra. Uma igreja uou, que todo mundo queria estar, e enfim. E talvez para essas pessoas elitizadas, né, algumas delas, falassem assim, olha, não vi muita coisa legal nesse Paulo, não. Eu queria uma coisa mais refinada, sabe? Queria um artigo científico publicado, queria alguém que falasse, que tivesse livros publicados para falar aqui na nossa igreja. Meus irmãos, isso é extremamente complicado. Eu já falei isso para vocês, não tenho medo de falar isso de novo. Isso, infelizmente, não é um problema que ficou naquela época. A nossa igreja, muitas igrejas presbiterianas do Brasil, ao redor desse país, ainda pensam como a igreja de Corinto, ainda escolhem pastores não com base na piedade, no histórico de uma vida piedosa, de temor e tremor diante de Deus, da sabedoria de Deus, mas sim pessoas que são bem conceituadas em conferências ou que ensinam em algum seminário, enfim. Ainda esse tem sido requisito para muitas igrejas.
E é aí que tá. Dentro desse meio de pastores, a gente descobre que às vezes esse pensamento ele não é um pensamento de igrejas grandes, porque geralmente você está pensando talvez numa igreja grande, fala assim, o Everson está falando de uma igreja grande. Não, às vezes a gente tem igrejas pequenas também. A nossa igreja, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, ela é uma igreja que ela não é uma igreja, uma mega igreja, né? Mas ela é uma igreja grande dentro dos nossos padrões aqui da região, né? Se comparado com Vila Varela, César de Souza, com a nossa congregação, a Unida é uma igreja muito grande, né? E aí, quando a gente já aconteceu coisas assim muito absurdas dentro da nossa denominação, nossa igreja mesmo, de pessoas, por exemplo, em momentos em dias de votação para eleger um novo pastor, né, indicarem Augusto Nicodemos, obviamente, que não queria. Na verdade, Deus conhece o coração de vocês, sabem que vocês queriam, né? Eu também queria. Mas assim, qual o critério? Entende? Você conhece o Augusto Nicodemos? Ele nunca veio na nossa igreja. Eu acho que ele nunca veio aqui na Unida. Por quê? Sabe? Porque ele é bem conceituado. Eu acredito piamente que ele seja um homem piedoso. Mas não, o critério não foi tipo se eu conheço ele, se eu tenho, é, se eu sei da história dele, né? Se eu acompanho. Gente, eu não estou falando de nada recente, tá? Eu tô falando de coisa, melhor, nada antigo. Eu tô falando de coisas bem recentes, eleições bem recentes, assim, de pessoas indicarem nomes assim que a gente fala assim, não faz nenhum sentido, não tem porquê. Mas acontece. Ué, Everson, mas o Nicodemos não pode ser pastor na nossa igreja? Poderia, uai. É uma igreja. Ele poderia ser pastor. Entende? Mas a gente sabe que é muito mais essa busca da eloquência do que a leitura piedosa sobre o homem, entendeu? Sobre esse homem que vai pastorear uma igreja. Estou falando desse sentimento corintiano, não no sentido do time, mas no sentido da igreja, esse sentimento corintiano de pensar dessa maneira elitizada. É extremamente perigoso, é muito, muito perigoso. Só que esse pensamento, e aí que tá, o que Paulo faz com esse tipo de pensamento? Ele fica mal, ele fica triste, porque talvez ele comece a se achar um homem não muito bom nas palavras e tudo mais? Não mesmo, pelo contrário. Ele sabe que a glória do ministério dele, o benefício do ministério dele, tudo aquilo que ele sabe a respeito do Senhor é muito maior e muito mais poderoso, por isso que ele fala que a pregação dele está centrada na ação do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo, do que naquilo que ele pode falar. Porque ele sabe que a comunicação dele, de fato, é limitada. E ele, sendo um judeu, criado dentro dos moldes do judaísmo e sendo uma autoridade também romana, ele sabe que talvez nessa comunicação com gregos, por exemplo, ele talvez fale em alguma coisa. Mas agora, esse rapaz, esse homem de Deus, aliás, rapaz, eu já era um homem muito bem adulto, esse homem de Deus, ele sabe que para além da sua capacidade, o poder de Deus que se aperfeiçoa, aliás, na sua fraqueza, transmite o evangelho que é poder para os que creem. Que de fato persuade as pessoas, mas não por quem ele é, mas pelo poder que nele habita. Ainda assim, o evangelho que é pregado através de Paulo, ele é um evangelho que exige que a gente pense, repense e coloque a nossa mente para funcionar de uma maneira muito, muito enfática. Não dá para ser crente, não dá para ser cristão com preguiça. A avó da minha namorada, ela é batista, né? Ela é de viés batista. E ela é uma senhora de 82 anos, se eu não me engano.
mas pensa numa velha com a sabedoria. Pense numa mulher de responsa, sabe? Passou a vida inteira dando aula para escola bíblica e tudo mais. Leu a Bíblia milhões de vezes. Dá vergonha de ficar perto dela, eu confesso, porque ela sabe bastante da palavra de Deus. Já leu várias vezes e ela fala assim: eu não leio a Bíblia para ficar decorando, eu leio a Bíblia para aprender sobre Jesus. E aí ela transmite, mas ela transmite assim, na fala dela, né? É esse o objetivo dela. Então, não tem muita coisa. Ela não foi para o seminário como eu fui, mas ela sabe do que a palavra de Deus está falando, porque ela passou a vida dela debruçada em estudar a palavra, né? E esse exercício que, obviamente, ele é teológico, né? Ele mostra o quanto ela estava disposta em seu coração, com a sua força, com a sua mente, para aprender a respeito da palavra, para inculcar em sua mente aquilo que a palavra do Senhor ensinou para ela durante toda a sua vida. E isso requer uma razão também. E ela é extremamente lúcida, assim, extremamente lúcida. Aliás, não é uma regra, obviamente, né? Isso não é uma garantia. Mas uma das coisas que acontecem com o povo de Deus é que quando eles amam a palavra e eles estudam a palavra do Senhor, é muito comum que eles cheguem na velhice, né? Não estou dizendo que é uma regra, mais uma vez, existem pessoas que são cristãs, mas que chegam em um determinado momento da vida, acabam desenvolvendo Alzheimer, por exemplo, não é algo que a gente consegue explicar, mas é muito comum que pessoas que são experimentadas na palavra cresçam e se amadureçam com uma lucidez absurda a respeito não apenas da palavra, mas a respeito da vida. Por quê? Porque a palavra ela tem essa função esclarecedora. Existe um termo dentro da psicologia que é plasticidade neural, que fala sobre a capacidade do nosso cérebro de desenvolver e de se adequar a situações e de se expandir cognitivamente, né? Eu acho, agora é meu achismo, eu tenho uma vontade até de estudar sobre isso, se Deus quiser um dia. Eu acho que a Bíblia, ela tem uma capacidade, ela é um potencializador para essa desenvolvimento da plasticidade neural, assim. Eu acho. Porque é muito, muito grande, né, o que a Bíblia faz com as pessoas, né? Como elas desenvolvem a sua comunicação, enfim, se elas se debruçam sobre ela. Isso é razão. E fé. É tudo junto, não é uma coisa ou outra. É os dois. Deus faz isso com a gente. Pois bem, essa discussão que ela se desenvolve em academias, em redes sociais, ela não é nova também, né? É nova mas nas redes sociais é nova, mas na academia ela não é nova. Ela não pode influenciar a gente para um lado ou para o outro, nem racionalismo, nem fideísmo, nem apenas a razão sem a fé e nem apenas a fé sem contemplar a razão. Então a gente tem nomes dentro da história da filosofia que criam em Deus e que pensaram a respeito da fé sem eliminar a ciência, sem eliminar a razão. Eu queria citar dois deles para vocês. O primeiro e o mais conhecido, que para nós também tem uma influência muito grande dentro da Reforma, porque ele era um pré-reformador, ou seja, antes daquela época de 1500, a gente tem esse homem que já desenvolveu um pensamento a respeito disso. Vocês conhecem bastante sobre ele, que é o Agostinho. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é o próximo que eu vou falar, mas é o Agostinho. E aí, Agostinho, ele falava algumas coisas a respeito de uma conciliação entre fé e razão. Eu queria falar para vocês. Ele falava o seguinte. Cadê? Deixa eu achar aqui. Vou falar um pouco sobre ele, tá? Aureliano Agostinho nasceu em Tagaste, província situada na África, e ele faleceu em Hipona,
hoje na Argélia, e nessa última cidade ele ocupou o cargo de bispo da Igreja Católica, até completar 32 anos. Então, Agostinho, que não era Agostinho, no entanto, não era cristão, ele havia tido uma vida voltada aos prazeres, ele queria encher a cara e sair com as mulheres. E daí, ele também foi professor de retórica em algumas escolas romanas. Primeiro, ele se despertou para a filosofia, depois foi para outras doutrinas e tudo mais, e foi estudar sobre o bem e o mal, esses opostos em si. Até que um dia, esse homem ele foi alcançado pelo Senhor e ele começou a se desdobrar no entendimento a respeito das Escrituras, né? Foi quando ele, retornando aos caminhos de Deus da salvação mediante a combinação de seu esforço pessoal de vontade e concessão, imprescindível da graça divina, sem a graça de Deus, o homem nada pode conseguir. É esse o pensamento de Agostinho. No entanto, nem todas as pessoas deverão receber essa graça, mas somente os predestinados à salvação. Então, antes de Calvino falar sobre predestinação, Agostinho já estava falando. Aliás, Agostinho tem muita influência na vida de Calvino. E daí, Agostinho ele tinha uma máxima que era compreender para crer e crer para compreender. Anotem essa frase para vocês. Compreender para crer e crer para compreender. Este é um nome extremamente importante, porque ele não apenas marca o pensamento cristão medieval, como a doutrina da predestinação foi adotada depois de um tempo pelos reformadores, ela vem basicamente desse pensamento dele. Hoje a gente leva muito a sério, com muito respeito, tudo aquilo que Agostinho escreveu. E ele também é importante porque ele vem lutar contra o Pelágio, que era um outro filósofo também da sua época, que daí surgiu o pelagianismo, aonde tinha esse pensamento de fé por obras e salvação pelas obras e tudo mais. Então, leiam Agostinho, é sempre muito bom. Outra pessoa também que foi importante para a nossa... Ainda falando de Agostinho, ele falava, aliás, um pouco sobre essa precedência da fé sobre a razão. Ele discutiu a diferença existente entre fé cristã e razão, afirmando que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre entendemos pela razão. Creio tudo que entendo, mas nem tudo que creio também entendo. Tudo que compreendo, conheço, mas nem tudo que creio, conheço. Baseando-se no profeta bíblico Isaías, ele dizia ser necessário crer para compreender, pois a fé ilumina os caminhos da razão e que a compreensão nos confirma a crença posteriormente. Isso significa que, para Agostinho, existe precedência da fé sobre a razão. A fé revela verdades ao homem de forma direta e intuitiva. Vem depois a razão, esclarecendo aquilo que a fé já antecipou. Depois daí, minha gente, a briga a respeito do que vem antes e o que vem depois só vai aumentar. Eu ia falar um pouco sobre Tomás de Aquino, mas eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, para a gente conseguir pensar. Antes de a gente tentar fazer o que vem antes e o que vem depois, a gente vai ficar exatamente com aquilo que a lição ela fala para nós. A verdade é que a fé cristã não é oposta à razão, mas sim ao mau uso da razão. Aquele que tem como pressuposto a descrença no que Deus se revelou. É aqui que está o problema. Não é você olhar para a razão, é você não saber utilizar dela. Quando um cientista ele fala a respeito da fé, das coisas que a ciência desenvolve sobre a natureza, sobre a criação de Deus, e ele tira Deus da equação, como a gente sempre costuma falar, é aqui que ele está fazendo um mau uso a respeito da fé. Ele está colocando a ciência num lugar acima da fé. E, na verdade, elas caminham juntas porque a gente consegue enxergar as coisas de uma maneira muito mais abrangente a partir delas. Quando a gente faz esse juízo de valor entre um e outro, aí com certeza a gente vai se perder. E a gente não vai perder exatamente o melhor dos dois mundos. Porque eu creio num Deus que dota as pessoas de conhecimento,
de desenvolvimento de intelecto, para que elas possam crescer e desenvolver aquilo que o Senhor mesmo atribuiu para elas. Crescer e multiplicar fala desse mandato que a gente também já conversou sobre ele, desse mandato cultural, que faz com que o homem tenha não apenas uma capacidade de se multiplicar, mas de governar sobre coisas, de entender elas, de entender a criação. E olha como é louco isso. Eu estou acreditando no que Deus... Perdão, desculpa a expressão. Olha como é incrível isso. Eu estou acreditando naquilo que o Senhor falou para mim nas Escrituras. E a partir disso, eu olho para a criação e estudo ela e entendo ela, procuro saber como é que ela funciona, porque ela veio de alguém que está acima dela. Eu não estudo a natureza para poder entender Deus. Eu entendo ao Senhor e por isso eu estudo a natureza. Eu compreendo que esse Deus é criador de todas as coisas e por isso eu olho para a ciência. Uma das coisas mais bonitas é você conversar com médicos cristãos, porque eles falam maravilhados a respeito do funcionamento do corpo humano, por exemplo. Exatamente porque o pressuposto deles antes da medicina é que Deus, na sua soberania, criou o homem para si e fez isso de uma maneira muito boa. A partir daí, ele vai entender o funcionamento de um organismo, do sistema nervoso, do sistema respiratório, e aí ele compreende como isso funciona e dá louvor ao Senhor. Pronto, é esse o caminho. O inverso vai fazer com que a gente se perca, vai fazer com que a gente não atribua ao Senhor o louvor que lhe é devido no intelecto que ele nos deu. Em Corinto, Paulo tinha trazido a mensagem de salvação numa linguagem simples e por isso qualquer um de seus ouvintes a podia entender. Sua defesa para ter rejeitado as palavras persuasivas e a sabedoria humana é que a simples pregação do evangelho, cheia do espírito e do poder, resultou na fé dos coríntios em Deus, algo que a sabedoria humana não poderia gerar. E aí, como a gente já informei para vocês, né, parece, como a revista mesmo fala, que Paulo era alguém anti-intelectual, mas a verdade é que esse mesmo Paulo era quem usava uma lógica formal, uma outra também, com outro conhecimento também filosófico, para explicar a revelação divina e demonstrar as falácias desses hereges. Olha o que ele faz em Romanos 5, do verso 8 ao verso 9. Romanos 5, do verso 8 ao verso 9. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, logicamente, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se ele já tinha esse, vou chamar de sentimento, tá? Se Cristo já tinha esse sentimento por nós, quando nós éramos ainda pecadores, conhecidos e definidos pelo pecado, imagina agora que nós somos justificados por ele, que o sacrifício de Cristo vem cumprir essa ação justificatória sobre nós, tirando de nós o peso e culpa do pecado. Imagina só isso. Estava usando um pensamento muito lógico. Bom, se Cristo antes nos amava sem nenhum tipo de regularidade legal, ainda mais agora que está tudo certinho conforme a lei. Se não tem mais nada que nos impeça de sermos amados por Ele ou de experimentarmos esse amor. Agora, muito mais, seremos por ele salvo da ira. Não apenas amados antes, mesmo como pecadores, mas agora nós somos salvos da condenação. É esse o meio em que o Senhor Jesus utiliza para conosco e Paulo esclarece muito bem isso. Isso é muito simples de se entender. Basta que a gente coloque a nossa mente para funcionar. E aí é tão estranho, porque mesmo com tudo isso, a gente ainda vê as pessoas muito presas nos seus pecados passados, muito presas à sua maneira de proceder antiga,
porque elas não conseguem sair disso, elas não conseguem parar para analisar os feitos do Senhor em sua vida. Sem querer mexer no meu próprio estudo, mas eu me deparei com um estudo que eu fiz numa quarta-feira, no começo desse ano, na Unida, que falava um pouco sobre as misericórdias do Senhor, basicamente sobre essa justificação. E depois eu vou deixar para vocês assistirem, vou colocar lá no grupo, caso alguém não tenha assistido ou não tenha acompanhado no dia, foi em janeiro isso. Para relembrar o que o Senhor fez por nós, porque a condenação das pessoas, a condenação, o julgamento que as pessoas têm ao nosso respeito, infelizmente, ainda influenciam muito sobre a maneira como a gente vive, como a gente responde à nossa existência nesse mundo, como a gente lida com as outras pessoas, como se a gente, de fato, tivesse que viver dessa maneira presa e escravizada. Mas a palavra do Senhor, ela mostra um caminho diferente, já que nós somos justificados, já que nós somos amados pelo Senhor e justificados para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para que você memorize isso, melhor, para que você relembre isso e pense mais a respeito disso antes de se fazer de coitado, antes de cair num pecado de autocomiseração e de ingratidão diante dos feitos do Senhor Jesus, eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo no momento que vocês estiverem disponível, tá? Vou jogar lá no grupo logo mais. Pois bem, continuando aqui, além do Tertuliano também que fez com que a gente pensasse, porque a igreja pensasse no segundo século, lembrem, ele era um apologeta, ou seja, alguém, ou um apologista, pode ser também chamado assim, ele traz esse pensamento, essa reflexão para que as pessoas possam repensar a respeito daquilo que estava sendo difundido, né? Sobre uma aversão ao entendimento, ao desenvolvimento do intelecto para a fé. A gente também tem um outro nome que eu quero trazer para vocês, que vocês viram também aí na revista de vocês, que é o Anselmo de Cantuária. Deixa eu só, eu acho que a minha marcação sobre ele. Depois que fala da cidade grega, no lado direito da página. É o segundo parágrafo. Depois de ele não Isso. queria dizer, séculos mais tarde, Anselmo de Cantuária. Dê pra gente isso, por favor. Ou Sil, quem tá valendo. Que o meu post-it estava em cima e não vi direito. Séculos mais tarde, Anselmo de Cantuária, 1030 1109, ainda lutava com a mesma questão. Eu não procuro entender para que eu possa crer, mas eu creio para que eu possa entender, pois, a menos que eu creia, eu não entenderei. Ele estava dizendo que a fé deve ter a primazia, pois sem ela, a razão humana permanecerá rebelde contra a vontade de Deus e não conseguirá compreendê-la. Perfeito. Até aí mesmo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa que o Tertuliano estava tentando dizer também. Não é que nós devemos crer em toda afirmação absurda, mas que certas verdades bíblicas não podem ser apreendidas pela simples razão humana. Eu preciso ter fé também para saber e entender os limites do meu próprio raciocínio. Gente, não é fácil ler a Bíblia, não é fácil crer no Evangelho, não é fácil lidar com certas situações. Lembra das discussões que a gente já teve em aula sobre, por exemplo, a situação da menina que foi mãe aos 10 anos de idade, ou sobre questões a respeito de mal menor, de defender um país ou em uma guerra, não são coisas fáceis, porque o Evangelho exige de nós que a gente pense a respeito, que a gente creia também a respeito de que Deus está acima de todas essas coisas. E quando a gente fala a respeito de Deus estar acima de todas as coisas, não é um abandono de inteligência, não é... Meu Deus do céu.
Não é um abandono de... Cara, muito barulho, muitas coisas atrapalhando hoje. Não é apenas um abandono, uma preguiça de raciocínio. É que o nosso exercício mental, muitas vezes, nos obriga, isso aqui é magnífico, nos obriga a abrir mão de uma compreensão extremamente completa a respeito das coisas. Vocês já se pegaram numa situação como essa, em que você está vivendo um momento tão crítico na sua vida, em que nada explica, nada explica. Você não consegue entender nada do que está acontecendo, mas você está passando por aquilo. E aí você vai na Bíblia e você procura ler, e você procura respostas, e você também não acha. Você tenta ouvir a voz do Senhor para poder lidar com aquela situação, mas você não tem resposta para aquilo. E aí tudo que as pessoas dizem para você é que você tem que orar e que você tem que apenas ficar calado e levar e parar. E a gente acha que isso é extremamente horrível, a gente acha que isso é extremamente pobre, né? Mas, gente, na verdade não é. Que sensibilidade com a minha dor, né? Exato. A gente Ou acha assim, eu já sei disso. Eu não queria que você falasse isso, eu já sei. isso. Gente, no aconselhamento bíblico, eu tive que aprender a lidar com essas coisas, porque às vezes você não tem resposta para as perguntas. E não é porque você não sabe, é porque a sua razão, ela não deixa você ir até um ponto ao que Deus não quer que você vá. Como é que você responde para uma pessoa que perdeu um familiar para a Covid-19, que essa é a vontade de Deus? Chega uma hora que você trava. Você sabe que Deus é soberano, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que é melhor o fim das coisas do que o começo delas. Você tem textos, você tem versículos para falar para as pessoas sobre isso. Mas às vezes isso não é o suficiente. E não é suficiente porque a palavra não é suficiente. É porque Deus ele tem meios de fazer com que o seu povo se cale. Tem meios de fazer com que o homem, mesmo que ele tenha a melhor das intenções de colocar o seu intelecto para trabalhar, ele não vai entender quais são os caminhos do Senhor, porque de fato são maiores, são mais profundos, e ninguém em toda a história da raça humana conseguiu perscrutar a mente do Senhor. Nenhum teólogo, por melhor que tenha sido, por maior contribuição tenha feito na história, não vai conseguir explicar certas coisas. Porque teologia não é para dar resposta para tudo que acontece. É para que a gente chegue no próximo ponto da nossa aula, que é ter um conhecimento humilde a respeito das coisas. Deixa eu só ligar a minha luz aqui que está ficando escuro. Ô, Everson, Oi. e falando um pouquinho disso, a gente está lendo o livro da Elizabeth Elliot, né? Deixe-me ser mulher, e ela fala muito sobre a questão do sofrimento. E eu acredito que a maioria de nós já teve situações semelhantes, que as lições mais difíceis que a gente aprendeu com relação a Cristo é por meio do sofrimento. Então, através do sofrimento, que isso nos amadurece, que a gente realmente consegue colocar, com a graça do Espírito Santo em prática, todo o conhecimento da palavra. Sim. Porque às vezes a gente só lê, mas aí quando Deus derruba o seu castelo e desmonta os seus planos, aí que você realmente se vê na dependência de Deus. E aí você fala, nossa, será que eu realmente creio naquilo que eu leio? Aí você se volta para as promessas de Deus e vai amadurecendo dia a dia, né? Porque eu já cheguei no momento que eu falei, eu não sou crente. Porque no momento que eu me vi em aflição, eu não conseguia me sentir segura nos braços de Cristo. Então, nesse momento foi que eu cresci no conhecimento do Senhor para saber que Ele é o meu tudo, que independente do que aconteça, Ele tem o melhor para mim. E os menores, hoje eu até mandei para as meninas um trecho do livro dela, que é Deus está no comando desde os menores detalhes até
os maiores detalhes da nossa vida, as maiores coisas da nossa vida, nada está fora dos planos dele. Acho que é isso que eu queria complementar, que é algo que a gente tem falado bastante. Acho que a Gi falou alguma coisa, né? Ela citou Tiago 1, do verso 1 ao verso 5. Vamos ler. Ai, é maravilhoso. Tiago é maravilhoso, tô apaixonada. Tiago é. É uma carta prática, né? Como eu disse, quando a gente começou a estudar. Exato. Tiago 1 fala, do 1 ao 5. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Impropera é mesmo que censurar. E ser-lhe-á concedida. Olha como Deus é completo, né? Ele está falando que a gente não vai faltar sabedoria para a gente, não vai faltar compreensão a respeito das coisas, inclusive se para compreender essas coisas seja a gente lidar com o fato de não ter resposta a respeito delas, né? Alegria no meio da aprovação, eu acho que muito tem a ver com isso, assim. A gente não vai ter tudo de maneira mastigada, assim, não é como perguntas e respostas facilmente, mas a sabedoria é como eu coloco esse conhecimento em prática. Gente, não tem nada mais prático do que uma pessoa que no momento de aflição ela para de murmurar e ela vai orar, sabe? Não tem nada mais sábio do que no momento como a gente está vivendo, as pessoas calam as vozes da discussão e vão agradecer ao Senhor. E sabe o que é mais triste? Porque todas essas coisas elas são muito óbvias. Nós já sabemos que devemos fazer elas, mas a gente não faz exatamente porque a gente tem esse pensamento corintiano de querer uma resposta muito, muito, muito intelectual, assim, sabe? E é uma coisa que eu tenho aprendido no seminário, observando homens muito sábios, né, muito inteligentes, é que o homem inteligente e piedoso é aquele que vai ficando cada vez mais simples, sabe? Né? Ele conhece muitas coisas, sabe muito sobre tudo, mas ele é simples na maneira como ele vive, como ele fala e como ele vive, né? Pode falar, Su. Não, eu só ia fazer uma citação de outro versículo também de Tiago, aproveitar que a gente está falando de Tiago. E se consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? Sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem? Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aí no versículo 13, tá? Isso é Tiago 5, esqueci de citar. Aí vai lá pro 13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça a oração. Então, é exatamente o que você falou, é só para corroborar com a palavra. É muito melhor do que eu falando, com certeza. E esse é um ponto muito importante, assim, sabe? Quando a gente fala sobre a fé nos humilhar, é quando ela dá todos os materiais que nós precisamos para pregar o evangelho, para colocar ele em prática, e a gente descobre que ele é muito mais sobre vida do que sobre falatório. É falar, é proclamar ele, não é ficar debatendo sobre ele. Eu terminei o meu diário essa semana. Um diário, né? Porque eu escrevo desde os 14. E aí eu terminei essa semana. E aí eu fui ler uma página. E esse diário eu tô escrevendo ele desde 2019, porque eu não escrevo todo dia, assim, tem dia que eu não escrevo. Eu fui parar essa semana. E aí eu abri uma página em 2019, que foi bem no começo do seminário, e que eu falava que eu não gostava das discussões.
Eu achei muito engraçado, porque eu falava sobre entender a necessidade para combater algumas heresias, obviamente, mas eu não conseguia crescer quando estava no meio de uma discussão muito acalorada e tudo mais. Eu não via crescimento. E muito disso não mudou assim. Obviamente, hoje eu consigo enxergar a discussão muito mais na necessidade que ela tem e o que ela está causando ali nas pessoas, né? Enfim. Mas eu fico muito triste quando eu participo, quando eu vejo as pessoas discutindo e só discutindo, entendeu? Para ver quem é que tem razão a respeito da palavra. E quem tem razão a respeito da palavra é quem escreveu a palavra. É o autor da palavra. E o autor da palavra, em tudo isso que a gente leu, ele é enfático em dizer que a gente tem que colocar em prática. E ainda falando da carta de Tiago, já que ele está aqui no nosso meio hoje, eu quero citar outro texto dele, outra porção dessa carta, em que ele fala assim, no capítulo 1, no verso 19: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Aliás, a gente vai falar disso mais tarde no culto. A qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que claridade, olha que clareza em relação à absorção da informação e à prática dela. Entende? O Tiago não está falando que você não tem que ouvir a palavra, que você não tem que entender a palavra. Ele está falando que se você ouve a palavra e você não pratica ela, toda a sua razão a respeito daquilo, ela é vã, ela não serve para nada. Não tem serventia. Não, acabou, não faz sentido, não tem Não serve para como. nada, mas Não serve para nada, não serve para nada, não serve. Agora, se você coloca ela em prática, isso faz toda a diferença. E é isso que o autor da lição vai falar para a gente. A fé, a razão e a fé, elas caminham juntas para que a gente entenda essa palavra, compreenda ela e coloque em prática, porque ela é muito mais do que uma sensação espiritual. Ela está falando de algo que eu posso, de fato, exercer e as pessoas elas vão ser influenciadas, elas vão ficar impactadas com isso, ou elas vão ter alguma reação porque eu reagi ao meu conhecimento. Eu coloquei em prática esse conhecimento. E eu faço isso com uma humildade que ele começa falando logo nos primeiros versículos. Tardio para falar, tardio para ficar irado, mas pronto para ouvir. Nessa humildade, entendendo uma coisa muito importante, que quem me deu esse conhecimento é humilde, manso e humilde de coração, é que eu vou caminhar agora, é que eu vou conseguir, de fato, compartilhar com as outras pessoas. Deixa eu ligar a luz aqui, está ficando cada vez mais escuro. Eu vou conseguir entender que esse conhecimento teológico é algo que a divindade ela disponibilizou para mim, o próprio Deus disponibilizou para mim, mesmo que eu não merecesse. Para pensar, a gente não mereceu de jeito nenhum tipo de bondade do Senhor para colocar em nossas vidas o conhecimento da palavra. Nós não viemos de uma linhagem de reformadores, né? Olha quem nós somos.
Eu fico pensando às vezes nisso. Cara, eu saí da Paraíba, eu vim parar em São Paulo e Deus quis se revelar através da palavra. Não é um negócio louco. Eu acho vocês pessoas extremamente inteligentes assim. Mas a gente vive no contexto de um bairro onde a- as pessoas do nosso redor assim não têm ideia de nada disso. E a gente não está falando só de escola bíblica dominical no sentido assim, é um negócio legal que eu estou fazendo, que eu participo aos domingos. A gente está falando de conhecimento pesado. Eu estou falando para vocês de filosofia. Eu estou falando para vocês sobre ética. A gente está falando sobre política também. A gente está falando sobre oratória. A gente está falando sobre comunicação. E tudo disso dentro de um espaço de 1h30, quase ultrapassando, no espaço de 1h30. Só que tudo isso que a gente está falando não é persuasão humana, não é sabedoria humana. É o que a palavra do Senhor me fala. É como ela me instrui para viver a vida que eu tenho que viver. Compreendendo, colocando em prática, entendendo que esse conhecimento ele precisa ser humilde. Eu não posso me ensoberbecer com tudo isso. Eu não posso achar que eu sou mais do que as outras pessoas porque eu tenho esse conhecimento. Uma das coisas também que eu acho mais incríveis na palavra é que o Senhor ele coloca esse conhecimento em nós e nos humilha diante dele para que a gente consiga olhar para as outras pessoas. Então não é para ficar dentro de nós, é para que a gente saiba lidar com o próximo. Eu preciso entender que o outro tem uma dificuldade, eu preciso saber ajudar essa outra pessoa como Deus me ajuda toda vez que ele coloca dentro de mim um pouco mais sobre aquilo que ele fala, sobre quem ele é, sobre como ele se revela para os homens. Então, se uma pessoa, seja quem ela for, conhece as escrituras, mas não consegue olhar para o outro como alguém que carece da glória de Deus, essa pessoa ela já perdeu. Ela já perdeu. Eu não queria ficar trazendo rapidamente as coisas que eu vou pregar, mas o Martin Lloyd Jones ele fala que uma pessoa que ela não consegue ter esse entendimento de que o evangelho colocado dentro de nós é para o outro, ela não precisa nem se considerar crente, porque ela não é. Ela não é. Não é crente. Não é crente. Se o seu conhecimento fica retido em você, você não é crente, porque Deus não nos fez para reter o conhecimento a respeito dele. Tem pessoas lá fora que estudam sobre Deus e guardam para si, mas não praticam, não se humilham, não conseguem olhar para o outro de uma maneira igualitária, não conseguem perceber a miséria do outro, acha que porque tem algum tipo de conhecimento teológico está acima. Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem olhar para uma pessoa de uma outra denominação com um olhar de mesma necessidade espiritual. Nós precisamos do Senhor. Reformados, neopentecostais, pentecostais, batistas, nós carecemos do Senhor. Salvação, predestinação é uma outra coisa que a gente não mexe porque é Deus que sabe, né? Mas, no geral, nós precisamos do Senhor. E se eu, por ser um reformado, fazer parte de uma igreja que estuda mais a palavra, não consigo entender que a minha responsabilidade para praticar e para, de maneira humilde, compartilhar com o outro, ela é muito maior, então, cara, repensa porque você tá errado. Você está errado. Você está fazendo alguma coisa muito errada. Você não entendeu qual que é a minúcia de ser chamado filho de Deus, de fazer parte de uma geração eleita. E aí ele fala não apenas sobre esse conhecimento humilde, mas ele também, o nosso autor do estudo, ele fala sobre o conhecimento responsável, né? O conhecimento teológico, portanto, demanda certa resposta de quem o detém. Jesus faz alusão a essa responsabilidade na parábola do servo vigilante, isso eu estou só apenas reforçando o que a gente já falou, que eu acabei de falar, aliás. Lucas 12, 47 e 48, eu vou ler rapidinho, porque a gente já estourou o nosso tempo, e já nós temos culto. Lucas, capítulo 12, versos 47 a 48, diz assim, sobre a parábola do servo vigilante. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação,
levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tudo bem com essa responsabilidade que a gente tem agora? Vocês conseguem lidar com isso bem? Porque para mim dá muito medo. Não, Cada vez também. mais. Muito mesmo. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí, eu queria saber de vocês o que vocês pensam quando a gente fala que nós fazemos teologia de joelhos, enquanto clamamos o nome do nosso Redentor. O que vocês pensam sobre isso? Teologia de joelhos? Fazemos teologia de joelhos enquanto clamamos o nome de nosso Redentor. O que isso quer dizer para vocês? Conhecemos a Deus enquanto oramos, né? Enquanto estamos numa conversa direta com Ele, né? Certo? Oração é uma necessidade, né? Porque a oração é um diálogo direto com Deus, né? Você fala com Deus, você apresenta a sua necessidade a Deus e através disso Deus ele te encoraja a conhecê-lo, te encoraja a fazer tudo pelo Evangelho, né? Fazer todas as coisas que é permitido a você fazer pelo Evangelho, aquilo que Deus mesmo nos ordenou que fizesse, né? É na oração que você consegue isso. Então, quando você fazer teologia de joelho é conhecer a Deus em oração. Eu entendo assim. Ok. Quem mais? Eu acho que é a parte do conhecer a Deus, né? E realmente conhecer através da oração, do meio de graça que a gente tem para falar com Cristo. E eu penso que a teologia é a parte da prática, né? Porque também não adianta só a gente falar com Deus, né? Conhecer a Ele, como você falou, e não ter a prática. Ok. Que também envolve questão de... Nossa, fez tanta coisa quando fala de teologia de joelhos, é humilhação, né? Se tornar um servo humilde, E devoção a Deus. esse é o ponto. É exatamente o ponto. Já falou que acho que também seria aplicar aquilo que aprendemos em oração. Exatamente. É tudo isso que vocês falaram, mas o ponto principal é exatamente esse. Quando a gente faz teologia, parafraseando o Spru, somos todos teólogos, a partir do momento que a gente abre a Bíblia, quer entendê-la, quer viver aquilo que ela está falando, nós somos teólogos, a gente não é possível para aquele que compreendeu a mensagem da cruz fazer teologia de uma maneira altiva. Quando a gente fala de que a gente faz teologia de joelho, é porque a gente sabe do nosso lugar. Nós sabemos quem nós somos, sabemos o quanto a graça do Senhor se manifesta em se revelar para nós e faz exatamente isso que eu falei no começo, essa plasticidade neural, eu vou chamar também de plasticidade espiritual, né? Faz com que a gente desenvolva isso, que a gente expanda esse conhecimento. Quando a gente faz teologia de joelhos, a gente entende que a gente não merecia, que nós não somos detentores de todo conhecimento e sabedoria do mundo, que nós não somos como Deus, mas no que nós fomos chamados pelo seu amor, e nesse amor ele se revela e nos capacita para não apenas entender mais sobre aquilo que ele quer para nós, quanto isso nos dá a responsabilidade de compartilhar com o outro. Clamando, fazer teologia de joelhos, clamando pelo nosso Redentor Jesus Cristo, é o ai de mim do Isaías 6. É basicamente isso. É ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor em sua glória. É isso que significa fazer teologia de joelho. Nenhum conhecimento teológico nos dá qualquer tipo de
propriedade para andar de cabeça erguida nesse mundo. É só para que a gente seja mais humilhado. E ainda assim a gente consiga contemplar a glória do nosso Senhor. Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas indo por caminhos assim, mesmo em nome de Deus, mas indo por um caminho muito raso ou muito triste, sabe? Totalmente distante assim do que a palavra fala. Quando as pessoas elas estão fazendo teologia para massagear a ego de outras pessoas, quando elas estão fazendo teologia para enriquecer, quando as pessoas estão consumindo teologia furada de outras pessoas para ouvirem que elas são especiais apenas, sabe? Isso me deixa muito triste, porque é uma cegueira muito grande, uma cegueira muito, muito, muito grande. Quando nós somos humilhados, é exatamente porque Deus está dando cada vez mais para nós, Ele vai exigir cada vez mais de nós. É isso, meus irmãos. Minha oração é para que vocês continuem fazendo teologia para a vida, amando ao Senhor e compartilhando o quanto Ele ama cada um de nós, né? E o quanto foi difícil nos amar na cruz. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Não, vou correr para me arrumar. Eu também. Eu também. Gente, Deus abençoe vocês. Vamos orar para encerrar? Santo Senhor, obrigado por sua bondade, Deus. Obrigado por nos amar e se revelar a cada um de nós. Na nossa fraqueza, Senhor, na nossa incapacidade, nas nossas incoerências, na nossa hipocrisia, ainda assim o Senhor tem nos amado e colocado cada dia mais um pouco mais daquilo que é o próprio Cristo em nossas vidas. Por isso que nós temos esse tesouro em vasos de barro, Senhor, para que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Então, nos ajude, Senhor, a honrar a Ti com todo esse conhecimento que o Senhor tem nos dado. Nos ajude a caminhar, ó Deus, em direção à Tua palavra, à Tua vontade, ó Deus, de maneira que glorifique apenas o Senhor. Nós não merecemos, ó Deus, quem o Senhor é. Nós não merecemos quem Cristo é. Mas nós aceitamos, ó Pai, esse amor e queremos colocar em prática, Deus, amando as pessoas também, compartilhando com elas aquilo que nos foi dado de graça, dando a elas de graça também. Por isso, ser conosco, ó Deus, e nos perdoa por todo o mal que nós temos feito, toda a negligência com a Tua palavra, enfim. Nos capacita, Senhor, e nos faça cada vez mais sermos humilhados debaixo da Tua mão poderosa, para que em tempo oportuno, ó Deus, sejamos exaltados para a glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vejo vocês em instantes. Até já. Daqui a pouco nós estamos lá. Até já.